Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Rodrigues, fundador do Impulso Emerge, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre novos tipos de liderança para novos tempos. Eu acho que um bom líder, ele, primeiro de tudo, precisa escolher ser líder. Ele precisa ter muita consciência dessa decisão e precisa ser por vontade própria, porque isso acarreta um monte de consequências, né? Ônus e bônus em ser líder, né? Muitas vezes as pessoas só olham para os bônus e esquecem que tem ônus. Então tem uma escolha consciente muito profunda a ser feita. Depois precisa ser um líder que tem uma boa escuta e sensibilidade para o humano. É um líder que precisa estar disponível para a sua equipe, para o seu time. É um líder que nos momentos também de muito incêndio, né, de ter personalidade para tomar decisões rápidas e precisas, para passar credibilidade para a equipe, mas nos momentos mais calmos, com mais tempo, com mais tranquilidade, envolver a equipe no processo decisório. Então, um líder que tenha a habilidade de construir decisões coletivas. É um líder que tem que saber lidar com a diversidade e tem que gostar da diversidade como um insumo, né, do trabalho. Então, por isso, precisa ser um líder que saiba gerir conflitos e entender conflitos positivamente. Um bom líder também precisa se conhecer muito. Ele precisa ter um autoconhecimento bastante grande para saber toda a sua potência, né, os seus verdadeiros talentos, o que ele faz de melhor, o que ele gosta de fazer e faz com muito prazer, mas também saber e entender as suas limitações e aonde ele precisa de complementariedade. Eu acho que um bom líder, ele precisa ser facilitador de conexões, de ideias, de pessoas, de projetos, e ao mesmo tempo ter uma causa, e estar a serviço dessa causa, se colocar à disposição de um projeto maior, né? E ele precisa ajudar a sua equipe, o seu time, a se conectar também com a essência e com o propósito do projeto ou da organização que as pessoas estão envolvidas, né? Eu acho que um bom líder, ele precisa trabalhar também muito pelo desenvolvimento de si próprio, do seu autodesenvolvimento, mas também promover um ambiente onde as pessoas estejam se desenvolvendo ou tenham a possibilidade de se desenvolver e crescer dia a dia, né? Um bom líder é aquele que dá feedback e feedbacks bem valiosos, consistentes, profundos, e ao mesmo tempo pede feedback. É uma pessoa que tem humildade para poder pedir bons feedbacks. Eu acho também que um bom líder é aquele que se diverte, tem equilíbrio de vida, que harmoniza a vida profissional com a vida pessoal e consegue, inclusive, entender como que uma coisa contribui com a outra, né? É isso que eu acho que é um bom líder. Eu queria complementar, ainda falando sobre o que é ser um bom líder. Eu acho que um bom líder é aquele que não tem medo de se vulnerabilizar, não tem medo de mostrar seus sentimentos e até os seus pontos de vulnerabilidade, e não tem medo de errar. É aquele que tem coragem para inovar, para construir o novo, para fazer diferente do que vem sendo feito. É isso, né? Então, um bom líder é aquele que sabe lidar bem com a vulnerabilidade, porque ele tem muita segurança em si, e aí essa segurança, então, proporciona para ele muito mais coragem para fazer as coisas que precisam ser feitas, os desafios, né, que ele precisa enfrentar no dia a dia, que cada vez mais são mais complexos. A liderança pode ser um lugar que você descobre, você conquista ou você desenvolve. E sim, pode ser para qualquer pessoa, desde que a pessoa queira. Eu acredito que a liderança pode ser aprendida. Claro que tem pessoas que têm mais alguns talentos já inatos, né? Que ajudam nesse processo.
mas de qualquer forma a pessoa precisa se capacitar, ela precisa treinar. Tem vários skills que precisam ser aprendidos, né? Mas principalmente o que ela precisa, antes de tudo, é tomar essa decisão de ser ou não líder. O que acontece muitas vezes é que as organizações oferecem como única possibilidade de ascensão, inclusive salarial, essa tomada de posição como liderança. E que isso muitas vezes acarreta liderar pessoas e tal. E tem gente que não quer fazer isso, ou não gosta de fazer isso, não quer se dedicar a isso, mas acaba fazendo porque é a única forma de ter um aumento de salário, de ter uma posição melhor na empresa. Tem outras empresas que não oferecem carreira horizontal ou vertical, que é chamada de carreira Y, né? Então você pode ir para um lado mais técnico. Então tem pessoas que são bastante técnicas e elas não querem sair desse lugar, né? De continuar se desenvolvendo tecnicamente, são muito boas nisso e não têm ambição nem vontade de estar num papel de liderança. E tem outras não, que nasceram para serem líderes, né? Ou nasceram ou querem, né, experimentar isso, né? Mas eu acho que fundamentalmente a pessoa precisa escolher isso. E isso é muito pouco trabalhado nas organizações, essa pergunta, né? Você quer ou não ser líder? Você gosta ou não de pessoas? Porque liderar geralmente envolve liderar pessoas, né? Tem algumas posições de liderar processos e tal, mas a grande maioria significa liderar pessoas, e isso é uma questão fundamental. Então, sim, eu acredito que liderança pode ser aprendida, então, e ela pode ser descoberta, porque às vezes a pessoa nunca se deu conta disso e experimentando ela passa a gostar e se descobre um bom líder ou uma boa promessa de líder. Ela pode ser conquistada, sim, porque tem esforço, né, para poder chegar nesse lugar. Tem um mostrar de talentos, de capacidades, de habilidades, de competências, né? E sim, ela pode ser desenvolvida a partir de tudo que eu disse, né? Pensando no momento atual, o líder está diante de um desafio gigante, porque ele está tendo que colocar à prova, né, toda a sua capacidade de liderar diante de um cenário absolutamente incerto, complexo, ambíguo e volátil, né? Como se diz o mundo VUCA, né? E isso tudo intensificado e acelerado por essas questões do coronavírus, da pandemia, né? Deflagraram, assim, os desafios, talvez, que a gente já vem vivendo há muito tempo, de uma forma muito contundente. Pensando, assim, em como que deve estar a cabeça dos líderes nesse momento, né? E conversando com alguns, a primeira palavra que me vem à cabeça é cuidado, que os líderes eles devem estar cuidando dos seus times. E quando eu estou falando cuidando dos seus times, eu estou falando não nos aspectos, ou não só nos aspectos mais hard, né, de oferecer para eles condições de trabalho, né, que as coisas continuem andando, né, oferecendo uma infraestrutura de trabalho online, oferecendo uma dinâmica de trabalho diferente. Não é só isso. Eu acho que principalmente é um cuidado na parte emocional, né, porque e inclusive eles, né, os líderes, porque eles estão tendo que lidar com um nível de insegurança, um nível de incerteza, um nível de medo muito grande, que está todo mundo no mesmo barco. Então, acho que tem uma coisa, né, mesmo de cuidar, de olhar para o seu time, de oferecer para ele suporte emocional, de conversar sobre o que está acontecendo, de como as pessoas estão se sentindo, quais são os desafios que as pessoas estão enfrentando, o que as pessoas estão achando de tudo isso. Porque a boa verdade é que ninguém sabe qual é o futuro, né? Seria uma loucura alguém dizer ou afirmar profundamente o cenário que vai acontecer daqui para frente, né? Imagina só quando começou a pandemia aqui no Brasil, em, né, março desse ano, a gente tinha uma perspectiva de, sei lá, mais ou menos em maio, as coisas estarem voltando, né? E agora a gente já está em julho, né? E a perspectiva é das coisas até voltarem, mas é muito diferente do que a gente imaginava. Então, pelo menos até o final do ano vai ser assim, né?
E aí o ano que vem, quando a gente finalmente tiver uma vacina que deixe as pessoas mais tranquilas, né? Que aí isso sim vai proporcionar uma volta um pouco mais efusiva e tranquila, né, de tudo, certamente tudo vai voltar diferente, porque as pessoas estão experimentando coisas, estão sentindo coisas, estão vivenciando coisas que quando voltarem vai ser diferente. Mas ao mesmo tempo, a gente também não pode perder a perspectiva de que continuamos sendo seres humanos com as mesmas velhas necessidades, né, com as mesmas velhas vontades, e isso também tem que ser levado em consideração pelos líderes. Então eu acho que eles devem estar, os líderes agora nesse momento eles estão tendo que lidar muito assim, né, se perguntando talvez o que do passado vai continuar e o que realmente vai mudar, efetivamente vai mudar, o que efetivamente as pessoas vão aprender e se desenvolver, o que vai voltar a ser como era antes, né? Eu acho que todas essas perguntas devem estar muito na cabeça deles. O que esse mundo virtual vai realmente acontecer daqui para frente? O que vai voltar, né? As pessoas tendo necessidade de se encontrar e vivenciar coisas, experimentar coisas, né? Então, acho que é isso. Então, assim, não tem uma direção clara, mas os líderes precisam estar atentos a tudo que está acontecendo e sensíveis a tudo que está acontecendo. E isso vem a partir de uma abertura de estar ouvindo muito o que sua equipe está trazendo, o que os outros pares, né, e stakeholders estão dizendo, de ter uma certa humildade, né, e baixíssima arrogância. Nesse momento não é requerido nenhum tipo de arrogância. Então tem uma coisa de acalmar o ego um pouco, para poder dar conta de tudo isso que está acontecendo. Bom, pensando em resumo, né, novos tipos de liderança para novos tempos. Eu estou diante de uma frase do Dalai Lama que me ajuda a introduzir esse resumo. A vida humana não é como a vida animal. Humanos são indivíduos que têm valores ou deveriam ter. Viver os valores da compaixão, da verdade e do amor ao próximo é o que nos torna verdadeiramente humanos. Dalai Lama. Acho que essa frase diz muito sobre o líder do futuro. O líder do futuro precisa ser fundamentalmente humano. Então, para ele ser fundamentalmente humano, ele precisa primeiro ser um líder com muitos valores nobres e que tenha a ética como fundamento ou como principal alicerce da sua liderança. Ao mesmo tempo, ele precisa ser um líder que tenha desenvolvido visão sistêmica, pensamento complexo. Ele precisa entender e navegar por toda a complexidade do mundo que está se apresentando e que cada vez vai ser maior. Então eu preciso entender que as coisas são sistêmicas, que as coisas são complexas, que uma coisa conecta com a outra, que conecta com a outra, que conecta com a outra. O mundo não é linear, o mundo é sistêmico e eu preciso aprender a pensar desse jeito. E dá para desenvolver isso. Eu preciso ter muita humildade e senso de justiça para poder lidar com o futuro. E isso vai ser requerido como nunca foi requerido antes das lideranças. A questão principalmente do senso de justiça e da humildade. Eu preciso ter responsabilidade pelo futuro, entender que tudo que eu faço tem consequências para outras pessoas, para o futuro da humanidade, para o futuro do lugar que eu moro. Eu preciso ter coragem e sensibilidade para poder fazer o diferente, para poder propor novas ideias, para poder pensar fora da caixa. Eu preciso ter propósito claro, como eu já disse antes, né? Então eu preciso saber por que eu estou fazendo isso, eu estou liderando o que para quê? Quem que está ganhando a partir da minha liderança? A partir das minhas atitudes, né? Que resultado eu estou trazendo a partir disso para a minha vida, para a vida dos que estão à minha volta e para a vida do planeta. Desde o início desse ano, é muito engraçado, né? Parece que a gente já estava prevendo que alguma coisa mais grave ia acontecer. A gente no Impulso Emerge tem vivido uma fase de transição, de descobrir um novo mundo
de se silenciar um pouco e observar o que está acontecendo. E aí, quando veio a crise mesmo, né, do corona e a necessidade de quarentena e tudo isso que a gente está vivendo, eu, como líder, tenho me desafiado todos os dias. Num primeiro momento, eu fiquei um pouco quieto, deixando um pouco o tempo passar e me colocando muito como um aprendiz de mim mesmo, porque eu queria entender como que eu estava lidando com tudo isso, mas também me colocando muito disponível para as pessoas do meu time, as pessoas que trabalham comigo, para a gente poder conversar bastante sobre isso e tomar as melhores decisões, né? A gente teve muita calma e paciência, e tem tido, né? A gente tem procurado não ser afoito e muito menos oportunista. Esse tem sido um cuidado desde o início, né, de manter o propósito, de manter as coisas que a gente se propõe a fazer de forma muito clara, né, perseguir isso, né. São muitas tentações da gente fazer coisas atropeladas, mas a gente tem procurado manter muita calma e tranquilidade e serenidade para tomar as melhores decisões e que sejam decisões perenes e não decisões que vão dar conta só do momento atual. Uma coisa que naturalmente aconteceu, a gente começou a fazer as coisas de forma mais simples. A simplicidade tem ajudado bastante a gente no Impulso Emerge a fazer o que precisa ser feito nesse momento, a buscar o que é essencial. Então, eu diria que simplicidade e fazer o que é essencial tem sido uma ótima escolha de gestão para esse tempo, né? E ao mesmo tempo ousar, né? De fazer coisas que diferentes do que a gente vinha fazendo, entendendo que tem um novo convite, né? Tem sim coisas novas aparecendo e que a gente precisa entender elas com uma certa parcimônia, mas com muita sabedoria, eu diria, né? E para ter sabedoria precisa ter momentos de contemplação, né? De observar, de respirar, de meditar sobre as coisas para tomar as melhores decisões, né? E então é isso, eu diria que no Impulso Emerge a gente tem vivido esses desafios dessa forma e tem sido muito gostoso. Tem sido desafiador, sim, mas justamente com essa coisa da simplicidade, né, de fazer o que é essencial, a gente tem conseguido manter, né, as coisas em velocidade de cruzeiro, né, e também ouvindo, compartilhando as questões com as pessoas e chegando a acordos que sejam sustentáveis, né? Um termo que acho importante falar sobre o líder do futuro, que eu acho que resume bem tudo que eu falei, é um líder altruísta. O líder altruísta é aquele que tem a capacidade de realizar as ações, né? Realizar a sua liderança, olhando para o bem-estar, olhando para o interesse, olhando para as necessidades de quem está à sua volta. Até às vezes colocando isso na frente dos seus próprios desejos e interesses. Porque quando você cria um ambiente, né, a partir do altruísmo, né, você também forma pessoas também com essa capacidade. Você tem à sua volta pessoas que também estão olhando para você. Então isso gera uma segurança e um conforto de que mesmo que você esteja olhando para o interesse dos outros, alguém também está cuidando do seu. Então acho que para o futuro a gente tem que entender um pouco mais sobre o que é ser um líder altruísta ou praticar uma liderança altruísta. A gente tem sido procurado no Impulso Emerge a partir de duas iniciativas que a gente tem e que podem ajudar a lidar com essas situações de hoje que os líderes estão lidando, esses desafios. Uma iniciativa é o Emerge Corp, né, que é a nossa bandeira de atuação junto às organizações. E no Emerge Corp a gente já vem trabalhando há bastante tempo com essas questões todas de propósito, de significado, de desenvolvimento de líderes facilitadores, líderes altruístas, líderes servidores, no desenvolvimento de autoliderança, de autoconhecimento e também do desenvolvimento de ferramentas
e processos que deem conta das necessidades do futuro. E agora, né, diante dessa necessidade da gente não poder se encontrar, a gente tem feito isso virtualmente, através de uma facilitação online humanizada, onde a gente tem apoiado lideranças, né, justamente nesse contemplar das necessidades que as suas equipes têm de viver diante dessas incertezas, né, e tudo que vem a partir disso. Então, a gente tem desenvolvido alguns processos para alguns clientes, no sentido de, num primeiro momento, contemplar as emoções, os sentimentos das pessoas, né, os desafios, as dificuldades que todo mundo tem tido, e a partir disso começar a construir processos e conversas e metodologias que viabilizem a construção de um futuro conjunto e um lidar com mais propriedade com todos esses desafios que estão acontecendo hoje, né? Esse é um lado. E tem um outro lado, que é uma outra bandeira, que é o Emerge Você, que são programas que a gente tem desenvolvido voltado para a pessoa física, mas que também podem ser usufruído por pessoa, por organizações e principalmente por lideranças, que são processos de autoconhecimento, no sentido de ajudar as pessoas a entenderem com mais profundidade sobre o seu propósito de vida e, a partir daí, construir uma carreira ou construir um trabalho com mais essência, com mais significado e que seja a expressão verdadeira da essência das pessoas. Isso pode ajudar muito nesse processo de liderança. Então, acho que tem esses dois lados que podem contribuir bastante para esse momento que a gente está vivendo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Um grande abraço e até a próxima.